você, mais um que foge de si num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou um filho da mãe, com a cara do pai. Olá, está começando mais um Faz o Quê? No episódio de hoje, vamos falar sobre transporte e infraestrutura urbana. Você vai conhecer algumas profissões ligadas a essa área e possibilidades de formação para quem deseja trabalhar neste setor. Aliás, esse é um campo que emprega profissionais de diversas áreas. Mas antes de partir para o mercado de trabalho, Faz o Quê? Foi a uma escola de ensino médio acompanhado de um profissional desta área. Oportunidade para os estudantes tirarem dúvidas relativas a esse setor. Olá, estamos aqui no Colégio SESI Campinas para discutir o mercado de trabalho na área de transporte e infraestrutura. Meu nome é Cristiano Farias Almeida, sou professor da Escola de Engenharia Civil da UFG. A minha firma é graduação em Engenharia Civil na Universidade Federal do Pará. Tenho meu mestrado em Planejamento de Transporte na Universidade de Brasília e fiz meu doutorado também em Planejamento de Transporte, Planejamento Regional no Instituto Tecnológico de Nagoya, no Japão. Estou aqui simplesmente para poder compartilhar com vocês toda a experiência e o conhecimento que eu adquiri, principalmente na área que eu atuo, que é a área de transporte e infraestrutura. Estou totalmente à disposição para que nós possamos interagir e, se possível, tirar as dúvidas de vocês quanto à profissão a ser escolhida por vocês. Meu nome é Ellen e eu quero saber, porque o mercado hoje de trabalho de engenharia civil é muito grande, né? E eu quero saber qual que é a tendência futuramente. Se é crescer, se é diminuir com o tempo. Bom, Ellen, com relação à questão de mercado de trabalho, obviamente hoje o Brasil está vivendo por uma experiência muito favorável, uma experiência de crescimento econômico, né? Então isso está totalmente relacionado com o curso de engenharia civil. Por quê? Porque na realidade o curso de engenharia civil é capitaneado principalmente pelas áreas de transporte, de construção civil. É um dos elementos impulsionadores da economia. Se a economia está muito bem, o que é que vai acontecer? Mais empreendedores vão construir e esses empreendedores vão precisar contratar mais engenheiros. Então, hoje, a situação é muito boa. E a tendência, obviamente, é que o país continue crescendo nos próximos anos e que, obviamente, mais engenheiros sejam contratados para poder trabalhar nessa área, tanto na área de transporte quanto na área de construção civil, por exemplo. Professor, meu nome é Murilo. Gostaria de saber, com o crescimento das cidades, tanto no número de pessoas e na construção civil, em que aspecto o transporte deve se adaptar para atender esse crescimento? Bom, Murilo, a sua pergunta na realidade é interessantíssima, é muito interessante. Por quê? Porque na realidade os problemas de transporte estão totalmente relacionados com o quê? Com os deslocamentos que ocorrem todos os dias, que nós chamamos de geração e atração de viagens. Por exemplo, existem alguns elementos dentro da cidade, alguns instrumentos que nós chamamos, por exemplo, as universidades, os shopping centers, os estádios de futebol, os hospitais. Todos esses são elementos que geram e atraem viagem, ou seja, as pessoas tendem a ir e a sair desses pontos. E isso, obviamente, ocorre o quê? Eles acabam impactando toda a área onde esse elemento está inserido no ambiente urbano. Aí você me pergunta, como o transporte, de que forma o transporte ou o que deveria fazer para se adaptar, por exemplo, ao crescimento das cidades? Na realidade, o transporte não deve se adaptar. O crescimento das cidades, eles deve ser planejada de forma que você consiga unir o planejamento do transporte e o planejamento urbano. Ou seja, você só pode crescer uma determinada região da cidade se você puder, por exemplo, oferecer transporte para as pessoas poderem se deslocar até essa área, certo? Então, na realidade, deve ser pensado de forma conjunta tanto o crescimento da cidade
quanto o transporte, e não apenas uma adaptação. Meu nome é Gustavo, eu estava pensando em fazer engenharia mecânica. Nesse caos que está hoje, o trânsito, existe alguma área no trânsito que o engenheiro mecânico pode atuar? A engenharia mecânica, na realidade, ela não tem uma relação tão estreita assim com o transporte. Com o transporte que nós falamos, que está relacionado com os problemas que nós vivenciamos todos os dias. Na maioria das universidades no Brasil, a área de transporte está inserida dentro do curso de engenharia civil. Ou seja, dentro do curso de engenharia civil, você vai ter algumas cadeiras, algumas disciplinas que estão relacionadas com transporte, como, por exemplo, planejamento de transporte urbano, engenharia de tráfego, transporte logística, transporte e crescimento econômico, regulação de transporte, organização e operação de transporte público, enfim, uma gama de disciplinas que estão relacionadas à área de engenharia civil. Professor Cristiano, muito obrigada mesmo, viu, pela contribuição no nosso programa, e vocês também, estudantes aqui do SESI. Uma das possibilidades de formação para quem deseja trabalhar com transporte é cursar engenharia mecânica. Mas é bom ressaltar que a mecânica automobilística é apenas uma das áreas deste curso. A Universidade Federal de Goiás oferta graduação em engenharia mecânica apenas em Goiânia. O curso é integral. No último processo seletivo foram abertas 32 vagas para novos alunos. Acesse o site da UFG para saber mais informações sobre essa graduação e as possibilidades de ingresso. O Faz o Quê vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos mostrar um pouco do trabalho de profissionais ligados ao setor de transporte e infraestrutura. Voltamos em breve.